A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. O Sermão do Monte, ele trata de como deve ser o caráter do cristão, para que esse viva de acordo com a vontade do Senhor, dando testemunho dele. Esse estudo ele tem que ser visto no âmbito espiritual, porque Jesus está tratando aqui do nosso espírito. Já tratamos das bem-aventuranças, que traça o perfil dos seguidores de Cristo, e agora estamos tratando das questões práticas da vida, Já tratamos sobre o homicídio, o adultério, sobre o juramento e sobre a vingança, E agora vamos tratar sobre amar o nosso inimigo. Então vamos ler Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mais uma vez, o embate está no ensino dos fariseus, que eram os homens possuidores da lei, que, como já vimos nos estudos anteriores, distorciam a lei para viverem aos seus próprios padrões. Esse é o sexto contraste em relação ao ensino dos fariseus que o Senhor nos esclarece. Devemos lembrar que os 10 mandamentos entregues a Moisés continham em sua primeira parte os mandamentos que mostravam a nossa união com Deus, como deveríamos agir, relacionarmos, honrar e adorar ao Senhor. E a segunda parte, que é a que estamos tratando, nos mostra como devemos honrar a Deus em nosso relacionamento para com o próximo. Levítico 19, versículo 18 diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, podemos observar que os fariseus tiraram do mandamento o assim como a ti mesmo e acrescentaram o odiarás o teu inimigo. Então, assim, eles fizeram uma distinção entre o próximo e o inimigo, agindo com sutileza e distorcendo a palavra do Senhor, assim como muitos fazem nos dias de hoje. Se por um lado a lei olho por olho e dente por dente que vimos serve para conter os excessos dos homens, que são maus e corruptos, e o não vingar não significa não querer justiça, agora vemos que se o teu inimigo estiver passando por alguma adversidade, você deve ajudá-lo. O Senhor Jesus continua tratando conosco do eu, das questões pessoais. O Senhor nos diz que não devemos retribuir com a mesma moeda, mas fazer o bem a quem te fez mal. Raciocinamos um pouco sobre a questão da lei da semeadura, E como também ouvimos falar, gentileza gera gentileza. Devemos a todo momento ter no coração a intenção de ganhar o irmão para o Senhor. Romanos 12, do 17 ao 21, diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E no versículo 21 vai dizer: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aí, irmãos, aí nos leva a refletir e fazer as seguintes perguntas. Quem é o meu próximo? Quem é o meu inimigo? Versículo 43 de Mateus 5 diz: Ouviste que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí vem aqui agora a questão da parábola do bom samaritano, né? Que está lá em Lucas 10:30, que diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Ao versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu dele. Em algumas versões vai dizer, moveu-se de íntima compaixão. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí lhe respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então o Senhor disse: Vai e procede tu de igual modo. Irmãos, para os judeus, o seu próximo era os da nação de Israel. A ideia de próximo era só para aqueles da fraternidade deles. Logo, amar o próximo para o judeu era amar o outro judeu. Aos outros deviam odiar. Esse era o ensino passado por eles. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Porém, no exemplo que o Senhor nos mostra aqui, o samaritano não faz causa dessa diferença e se dispõe a ajudar ao que precisa. Em um primeiro momento, tenho que meu próximo é o meu cônjuge, o meu filho, meus pais, os de minha casa. Mas, ao observar de forma mais ampla, conseguimos ver que o meu próximo é todo aquele que passa por meu caminho. Levítico 19:33 vai dizer que, como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fossem na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Se alguém lhe viu passar na prova e não lhe ajudou, meu irmão, não é quando você vir pensar, quando ele vê você na bênção, vai se arrepender, não. Quando ele estiver na prova, nós devemos ajudá-lo. É a oportunidade de pagar o mal com o bem. E fazer isso é amontoar brasas vivas na sua cabeça, né? Imagine aquela pessoa que só lhe quer o mal e você vai e faz o bem. Realmente a cabeça dele vai ficar sem entender. Como é que eu faço mal a esse irmão e ele só me faz o bem, né? O versículo 44 de Mateus 5 vai dizer: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, não estamos falando de romantizar o relacionamento com o seu inimigo. Amar o inimigo é orar por ele, ajudá-lo se acaso ele precisar.
não quer dizer que você tem que ser amigo dele. Então, a pergunta que se segue é: como devo amar meu inimigo? Saudação, oração e promoção do bem são as coisas que posso fazer para o meu inimigo. O amor que a Bíblia está tratando aqui é de ação. O Senhor não está dizendo seja amigo de seu inimigo, né? A gente pode pensar agora sobre o Salmo 1, no seu primeiro versículo vai dizer assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você não precisa ser amigo desses. Porém, se algum desses estiver passando por alguma necessidade, você deve sim ajudá-lo. E ajudá-lo não quer dizer que você vai andar nos seus conselhos, nem se deter nos seus caminhos, nem se assentar nas suas rodas, né? Êxodo 23, versículo 4 e 5 vai dizer: Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo de sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantar. Então vemos claramente que o ensino dos fariseus estava pervertendo a palavra do Senhor, pois desde o princípio o mandamento é amar e não odiar. Então acontece o que vimos em Romanos 12: amontoarás brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo, que não conseguirá entender como é que ele te querendo mal e te fazendo mal, você o faz bem. Se por um lado você não tem a obrigação de apaixonar-se por seu inimigo, por outro lado você tem a obrigação de orar por ele, pois o Senhor está ordenando e não lhe dando uma escolha. Ele diz: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí a gente agora pergunta: qual a finalidade pela qual devemos cumprir essa ordenança? Aí o versículo 45 de Mateus 5 nos explica: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Quando procedemos assim para com o nosso próximo, inimigo ou não, mostramos que verdadeiramente somos filhos de Deus. Pela graça de Deus, já somos filhos de Deus, mas a nossa conduta faz transparecer essa verdade, testifica essa verdade. E o Senhor coloca-se como o exemplo a ser seguido, como pai. E qual filho que não quer imitar o pai? Então nós, como filhos que somos do Altíssimo, devemos nos esforçar para ser como ele. O Senhor termina o versículo 45 dizendo que ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos. E vendo as tantas coisas que a humanidade faz que não é do agrado de Deus, podemos observar o tamanho da misericórdia que o Senhor tem e dá o seu sol e a sua chuva a todos sem distinção. Um outro exemplo da misericórdia do nosso Pai Celeste foi o perdão do Senhor à cidade de Nínive, né? Então, irmãos, todo mundo conhece a história que está lá no livro de Jonas, que Jonas fugiu, não queria levar a palavra do Senhor para aquela cidade, que eles eram muito maus, a fama deles era de que eles eram também muito cruéis, né? E Jonas fez de um tudo para não ir profetizar naquele lugar. Mas, como todo mundo sabe, ele foi lá no barco, se escondeu e foi lançado ao mar e veio um grande peixe. Ele passou 3 dias no ventre do peixe e, enfim, foi até a cidade de Nínive e fez o que o Senhor lhe ordenara. Mas, após tudo aquilo ali, Jonas
queria ver realmente o fim de Nínive e foi lá e sentou fora da cidade para ver de longe a destruição daquela cidade, e essa destruição não veio, porque o povo se arrependeu, o povo buscou ao Senhor, e nós vimos a grande misericórdia do Senhor para com aquele povo, né? E então o Senhor depois, Jonas ficou chateado, e o Senhor veio e falou com Jonas, né? Que ele estava sob um grande sol, e o Senhor fez nascer uma planta, a qual fez sombra para ele. E depois ele ficou chateado porque ao amanhecer a planta murchou, né? Então a gente vê aquela grande chateação, e o Senhor questiona Jonas sobre aquela planta. Diz: olha, se você se compadeceu, né, com uma planta que nasceu ontem e hoje já não está mais, já secou, né? Você não plantou, você não suou, você não fez nada por ela. Imagine a grande cidade de Nínive, com os milhares de habitantes que ali estão, né? Então a gente vê a misericórdia do Senhor, né? Então temos que a todo tempo lembrar das bem-aventuranças, de como deve ser o nosso proceder: ser manso, misericordioso, pacificador. Efésios 5 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Irmãos, temos que ser sal da terra e luz do mundo. O versículo 46 do nosso estudo, e 47, vai dizer: porque se amades os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? O Senhor está combatendo com o nosso coração, com o amor próprio. Nós vamos orar por quem lhe faz mal, por quem fala mal da gente. Vamos nos levantar para ajudar quem tenta nos prejudicar. Pense nisso, irmão. O Senhor está tratando do nosso eu, o amor que visa o seu próprio interesse. Mas Ele pede para que amemos uns aos outros sem fazer acepção de pessoas. Não faz os publicanos também o mesmo? Não faz os gentios também o mesmo? Veja como são unidos os que são do mesmo segmento. Como são unidos os policiais entre si, os artistas entre si, jogadores de futebol entre si, pagodeiros entre si, e até bandidos entre os da própria facção. Mas chega outro de uma outra classe e a gente não quer nem saber dele. Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais? Imagine se eu chegar em uma roda onde está 3 amigos e cumprimente a 2 que eu sei que são cristãos, e eu não falo com o terceiro, só porque não tem afinidade, não posso cumprimentá-lo, porque acho que ele não é cristão, devo julgá-lo como que ele não faz parte? Não, eu não posso agir dessa maneira. Se assim eu agir, isso prova que o amor de Deus não está em mim. Eu saio de casa, o meu vizinho da direita é cristão, aí eu o cumprimento, dou a paz e faço aquela festa. O vizinho da esquerda está ali, e por ele não ser cristão, eu nem olho. Que tipo de cristão sou eu? Não fazem os publicanos também assim? Quando eu era católico, eu não estou aqui hoje para falar a questão de religião, mas na minha adolescência eu era católico e estava participando de umas reuniões para fazer o crisma, né? E durante as reuniões todos nós nos abraçávamos e participávamos de dinâmicas, etc. Um dia eu vinha em uma calçada e vi que um amigo que me abraçava e me beijava
e que era bem participativa ali nas dinâmicas, vinha de encontro comigo. E quando me viu, mudou de calçada, virou o rosto para o outro lado e fez de conta que nem me conhecia. Depois disso, eu perdi o interesse em fazer o crisma e saí, né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, irmãos, hoje. Principalmente quem é novo na fé. O cristão que já conhece ao Senhor não tem nada que o abale, não tem nada que realmente faça com que ele se desvie dos caminhos do Senhor. Mas aqueles irmãos que ainda são novos na fé, né, que ainda está precisando daquele leite, né, alguma atitude dessa pode realmente afastar o irmão dos caminhos do Senhor e tornar difícil a reversão dele. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado no nosso trato com nossos irmãos. Nós corremos o risco de afastá-los. 1 João 4, versículo 20, vai dizer: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? O versículo 48 de Mateus 5 vai dizer: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Efésios 5:1 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios 11:1 vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nas palavras de Paulo. Somos a todo tempo observados e temos que dar bom testemunho sobre o que Deus, nosso Pai, tem realizado em nossas vidas. E o quanto Ele tem nos transformado de glória em glória. Não podemos parar de crescer no Senhor, para que outras pessoas, ao nos observar, digam para si: eu quero esse Deus governando a minha vida. Cabe a nós sermos humildes de espírito, ser como os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de corações, os pacificadores, os perseguidos por conta da justiça. Alegrar-nos quando, por causa do Senhor, nos injuriarem e nos perseguirem, e mentindo disserem mal a nosso respeito. Devemos ser, irmãos, sal da terra e luz do mundo. A vossa luz deve brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Devemos amar a lei, porque a lei é boa e o nosso Senhor veio não para revogá-la, mas para cumpri-la. E durante esse estudo, Ele abriu nossos olhos para que venhamos a viver conforme o padrão de Deus e não o dos homens. Sabemos que nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não se ire, não insulte seu irmão. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, procura reconciliar-te. Não olhe para a pessoa do sexo oposto com intenção impura. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Não resistais ao perverso, antes andai em amor. Não negue ajuda a quem de você precisa. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. E para finalizar, eu quero só deixar mais um versículo, que está em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe grandemente.